Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Está começando mais uma lei, mais um episódio aqui no Arete Jus. E hoje nosso convidado especial será a lei número 13.874, que trata sobre a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica. Claro, mas antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar com seus melhores amigos. Vamos lá? Capítulo 1. Disposições Gerais. Artigo 1º. Fica instituída a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, que estabelece normas de proteção à livre iniciativa e ao livre exercício de atividade econômica, e disposições sobre a atuação do Estado como agente normativo e regulador, nos termos do inciso 4 do caput do artigo 1º, do parágrafo único do artigo 170 e do caput do artigo 174 da Constituição Federal. Parágrafo 1º. O disposto nesta lei será observado na aplicação e na interpretação do direito civil, empresarial, econômico, urbanístico e do trabalho nas relações jurídicas que se encontrem no seu âmbito de aplicação e na ordenação pública, inclusive sobre o exercício das profissões, comércio, juntas comerciais, registros públicos, trânsito, transporte e proteção ao meio ambiente. Parágrafo 2º. Interpretam-se em favor da liberdade econômica, da boa-fé e do respeito aos contratos, aos investimentos e à propriedade todas as normas de ordenação pública sobre atividades econômicas privadas. Parágrafo 3º. O disposto nesse capítulo e nos capítulos 2 e 3 desta lei não se aplica ao direito tributário e ao direito financeiro, ressalvado o disposto no inciso 10 do caput do artigo 3º desta lei. Parágrafo 4º. O disposto nos artigos 1º, 2º, 3º e 4º desta lei constitui norma geral de direito econômico, conforme o disposto no inciso 1 do caput e nos parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º do artigo 24 da Constituição Federal, e será observado para todos os atos públicos de liberação da atividade econômicas executados pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios, nos termos do parágrafo 2º deste artigo. Parágrafo 5º. O disposto no inciso 9 do caput do artigo 3º desta lei não se aplica aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, exceto se: Inciso 1. O ato público de liberação da atividade econômica for derivado ou delegado por legislação ordinária federal. Ou, inciso 2, o ente federativo ou o órgão responsável pelo ato decidir vincular-se ao disposto no inciso 9 do caput do artigo 3º desta lei por meio de instrumento válido e próprio. Parágrafo 6º. Para fins do disposto nessa lei, consideram-se atos públicos de liberação a licença, a autorização, a concessão, a inscrição, a permissão, o alvará, o cadastro, o credenciamento, o estudo, o plano, o registro e os demais atos exigidos, sob qualquer denominação, por órgão ou entidade da administração pública na aplicação de legislação, como condição para o exercício de atividade econômica, inclusive o início, a continuação e o fim para a instalação, a construção, a operação, a produção, o funcionamento, o uso, o exercício ou a realização, no âmbito público ou privado, de atividade, serviço, estabelecimento, profissão, instalação, operação, produto, equipamento, veículo, edificação e outros. Artigo 2º. São princípios que norteiam o disposto nesta lei. Inciso 1. A liberdade como uma garantia no exercício de atividades econômicas. Inciso 2. A boa-fé do particular perante o poder público. Inciso 3. A intervenção subsidiária excepcional do Estado sobre o exercício de atividades econômicas. E, inciso 4. O reconhecimento da vulnerabilidade do particular perante o Estado. Parágrafo único. Regulamento disporá sobre os critérios de aferição para afastamento do inciso 4 do caput deste artigo, limitados a questões de má-fé, hipersuficiência ou reincidência. Capítulo 2 da Declaração de Direitos de Liberdade Econômica. Artigo 3º. São direitos de toda pessoa, natural ou jurídica, essenciais para o desenvolvimento e o crescimento econômicos do país, observado o disposto no parágrafo único do artigo 170 da Constituição Federal. Inciso 1. Desenvolver atividade econômica de baixo risco
para a qual se valha exclusivamente de propriedade privada própria ou de terceiros consensuais, sem a necessidade de quaisquer atos públicos de liberação da atividade econômica. Inciso 2. Desenvolver a atividade econômica em qualquer horário ou dia da semana, inclusive feriados, sem que para isso esteja sujeita a cobranças ou encargos adicionais observadas. A linha A. As normas de proteção ao meio ambiente, incluídas as de repressão à poluição sonora e à perturbação de sossego público. A linha B. As restrições advindas do contrato, de regulamento condominial ou de outro negócio jurídico, bem como as decorrentes das normas de direito real, incluídas de direito de vizinhança. E a linha C. A legislação trabalhista. Inciso 3. Definir livremente, em mercados não regulados, o preço de produtos e de serviços como consequência de alterações da oferta e da demanda. Inciso 4. Receber tratamento isonômico de órgãos e de entidades da administração pública quanto ao exercício de atos de liberação da atividade econômica, hipótese em que o ato de deliberação estará vinculado aos mesmos critérios de interpretação adotados em decisões administrativas análogas anteriores, observado o disposto em regulamento. Inciso 5. Gozar de presunção de boa-fé nos atos praticados no exercício da atividade econômica, para os quais as dúvidas de interpretação do direito civil, empresarial, econômico e urbanístico serão resolvidas de forma a preservar a autonomia privada, exceto se houver expressa disposição legal em contrário. Inciso 6. Desenvolver, executar, operar ou comercializar novas modalidades de produtos e de serviços quando as normas infralegais se tornarem desatualizadas por força de desenvolvimento tecnológico consolidado internacionalmente, nos termos estabelecidos em regulamento, que disciplinará os requisitos para aferição da situação concreta, os procedimentos, o momento e as condições dos efeitos. Inciso 7. Vetado. Inciso 8. Ter a garantia de que os negócios jurídicos empresariais paritários serão objeto de livre estipulação das partes pactuantes, de forma a aplicar todas as regras de direito empresarial apenas de maneira subsidiária ao avançado, exceto normas de ordem pública. Inciso 9. Ter a garantia de que, nas solicitações de atos públicos de liberação da atividade econômica que se sujeitam ao disposto nesta lei, apresentados todos os elementos necessários à instrução do processo, o particular será cientificado expressa e imediatamente no prazo máximo estipulado para análise do seu pedido e de que, transcorrido o prazo fixado, o silêncio da autoridade competente importará aprovação tácita para todos os efeitos, ressalvadas as hipóteses expressamente vedadas em lei. Inciso 10. Arquivar qualquer documento por meio de microfilme ou por meio digital, conforme técnica e requisitos estabelecidos em regulamento, hipótese em que se equiparará a documento físico para todos os efeitos legais e para a comprovação de qualquer ato de direito público. Inciso 11. Para não ser exigida medida ou prestação compensatória ou mitigatória abusiva, em sede de estudos de impacto ou outras liberações de atividade econômica no direito urbanístico. É entendida como aquela que: a linha A, vetado; a linha B, requeira medida que já era planejada para execução antes da solicitação pelo particular, sem que a atividade econômica altere a demanda para execução da referida medida. A linha C, utilize do particular para realizar execuções que compensem impactos que existiriam independentemente do empreendimento da atividade econômica solicitada. A linha D, requeira a execução ou prestação de qualquer tipo para as áreas ou situação além daquelas diretamente impactadas pela atividade econômica. Ou a linha E, mostre-se sem razoabilidade ou desproporcional, inclusive utilizada como meio de coação ou intimidação. E, inciso 12, não ser exigida pela administração pública direta ou indireta certidão sem previsão expressa em lei. Parágrafo 1º. Para fins do disposto no inciso 1 no caput deste artigo. Inciso 1. Ato do Poder Executivo Federal disporá sobre a classificação de atividades de baixo risco a ser observada na ausência de legislação estadual, distrital ou municipal específica.
Inciso 2. Na hipótese de ausência de ato do Poder Executivo Federal de que trata o inciso 1 deste parágrafo, será aplicada a resolução do Comitê para a Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios, CGSIM, independentemente da aderência do ente federativo à rede nacional para a simplificação do registro e da legalização de empresas e negócios, EDISIM, e inciso 3. Na hipótese de existência de legislação estadual, distrital ou municipal sobre a classificação de atividades de baixo risco, o ente federativo que editar ou tiver editado norma específica encaminhará notificação ao Ministério da Economia sobre a edição de sua norma. Parágrafo 2º. A fiscalização do exercício do direito de que trata o inciso 1 do caput deste artigo será realizada posteriormente, de ofício ou como consequência de denúncia encaminhada à autoridade competente. Parágrafo 3º. O disposto no inciso 3 do caput deste artigo não se aplica. Inciso 1. Às situações em que o preço de produtos e de serviços seja utilizado como a finalidade de reduzir o valor do tributo, de postergar a sua arrecadação ou de remeter lucros em forma de custos ao exterior. Inciso 2. A legislação de defesa da concorrência, aos direitos do consumidor e às demais disposições protegidas por lei federal. Parágrafo 4º. Revogado. Parágrafo 5º. O disposto no inciso 8 do caput deste artigo não se aplica à empresa pública e à sociedade de economia mista definidas nos artigos 3º e 4º da Lei 13.303, de 30 de junho de 2016. Parágrafo 6º. O disposto no inciso 9 do caput deste artigo não se aplica quando, inciso 1, versar sobre questões tributárias de qualquer espécie ou de concessão de registro de marcas. Inciso 2, a decisão importar em compromisso financeiro da administração pública e, inciso 3, houver objeção expressa em tratado em vigor no país. Parágrafo 7º. A aprovação tácita prevista no inciso 9 do caput deste artigo não se aplica quando a titularidade da solicitação for de agente público ou de seu cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o 3º grau, dirigida à autoridade administrativa ou política do próprio órgão ou entidade da administração pública em que desenvolva suas atividades funcionais. Parágrafo 8º. O prazo a que se refere o inciso 9 do caput deste artigo será definido pelo órgão ou pela entidade de administração pública solicitada, observados os princípios da impessoalidade e da eficiência e os limites máximos estabelecidos em regulamento. Parágrafo 9º. Vetado. Parágrafo 10. O disposto no inciso 11 do caput deste artigo não se aplica a situações de acordo resultantes da ilicitude. Parágrafo 11. Para os fins do inciso 11 do caput deste artigo, é ilegal delimitar o prazo de validade de certidão emitida sobre fato imutável, inclusive sobre óbito. Capítulo 3 das Garantias de Livre Iniciativa. Artigo 4º. É dever da administração pública e das demais entidades que se vinculam a esta lei, no exercício de regulamentação de norma pública pertencente à legislação sobre a qual esta lei versa, exceto se em estrito cumprimento à previsão explícita em lei, evitar o abuso do poder regulatório de maneira a, indevidamente, inciso 1, criar reserva de mercado ao favorecer, na regulação, grupo econômico ou profissional em prejuízo dos demais concorrentes. Inciso 2, redigir enunciados que impeçam a entrada de novos competidores nacionais ou estrangeiros no mercado. Inciso 3, exigir especificação técnica que não seja necessária para atingir o fim desejado. Inciso 4, redigir enunciados que impeçam ou retardem a inovação e a adoção de novas tecnologias, processos ou modelos de negócios, ressalvadas as situações consideradas em regulamento como de alto risco. Inciso 5, aumentar os custos de transação sem demonstração de benefícios. Inciso 7, criar demanda artificial ou compulsória de produto, serviço ou atividade profissional, inclusive de uso de cartórios, registros ou cadastros. Inciso 7. Introduzir limites à livre formação de sociedades empresariais ou de atividades econômicas. Inciso 8. Restringir o uso e o exercício da publicidade e propaganda sobre um setor econômico, ressalvadas as hipóteses expressamente vedadas em lei federal. E, inciso 9.
exigir, sob o pretexto de inscrição tributária, requerimentos de outra natureza de maneira a mitigar os efeitos do inciso 1 do caput do artigo 3º desta lei. Parágrafo 4º-A. É dever da administração pública e das demais entidades que se sujeitam a esta lei, na aplicação da ordenação pública sobre atividades econômicas privadas. Inciso 1. Dispensar tratamento justo, previsível e isonômico entre os agentes econômicos. Inciso 2. Proceder à lavratura de autos de infração ou aplicar sanções com base em termos subjetivos ou abstratos somente quando estes forem propriamente regulamentados por meio de critérios claros, objetivos e previsíveis. E, inciso 3, observar o critério de dupla visita para a lavratura de autos de infração decorrentes do exercício de atividade considerada de baixo ou médio risco. Parágrafo 1º. Os órgãos e atividades competentes, na forma do inciso 2 do caput deste artigo, editarão atos normativos para definir a aplicação e a incidência de conceitos subjetivos ou abstratos por meio de critérios claros, objetivos e previsíveis, observado que, inciso 1, nos casos de imprescindibilidade de juízo subjetivo para aplicação da sanção, o ato normativo determinará o procedimento para sua aferição, de forma a garantir a maior previsibilidade e impessoalidade possível. Inciso 2. A competência da edição dos atos normativos infralegais equivalentes a que se refere este parágrafo poderá ser delegada pelo poder competente conforme sua autonomia, bem como pelo órgão ou pela entidade responsável pela lavratura do auto de infração. Parágrafo 2º. Para os fins administrativos, controladores e judiciais, consideram-se plenamente atendidos pela administração pública os requisitos previstos no inciso 2 do caput deste artigo, quando a advocacia pública, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, nos limites da respectiva competência, tiver previamente analisado o ato de que trata o parágrafo 1º deste artigo. Parágrafo 3º. Os órgãos e as entidades deverão editar os atos normativos previstos no parágrafo 1º deste artigo no prazo de 4 anos, podendo o Poder Executivo estabelecer prazo inferior em regulamento. Parágrafo 4º. O disposto no inciso 2 do caput deste artigo aplica-se exclusivamente ao ato de lavratura decorrente de infrações referentes a matérias nas quais a atividade foi considerada de baixo ou médio risco, não se aplicando a órgãos e entidades da administração pública que não a tenham assim classificado, de forma direta ou indireta, de acordo com os seguintes critérios. Inciso 1. Direta, quando realizado pelo próprio órgão ou entidade da administração pública que procede à lavratura. Inciso 2. Indireta, quando o nível de risco aplicável decorre de norma hierarquicamente superior à subsidiária, por força de lei, desde que a classificação refira-se explicitamente à matéria sobre a qual se procederá à lavratura. Capítulo 4. Da análise de impacto regulatório. Artigo 5º. As propostas de edição e de alteração de atos normativos de interesse geral de agentes econômicos ou de usuários dos serviços prestados, editadas por órgão ou entidade da administração pública federal, incluídas as autarquias e as fundações públicas, serão precedidas da realização de análise de impacto regulatório, que conterá informações e dados sobre os possíveis efeitos do ato normativo para verificar a razoabilidade do seu impacto econômico. Parágrafo único. Regulamento disporá sobre a data de início da exigência de que trata o caput deste artigo e sobre o conteúdo, a metodologia da análise de impacto regulatório, os quesitos mínimos a serem objeto de exame, as hipóteses em que será obrigatória sua realização e as hipóteses em que poderá ser dispensada. Capítulo 5. Das alterações legislativas e disposições finais. Artigo 6º. Fica extinto o Fundo Soberano do Brasil, FSB, Fundo Especial de Natureza Contábil e Financeira, vinculado ao Ministério da Economia, criado pela Lei 11.887, de 27 de dezembro de 2008. Artigo 7º. A Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, o Código Civil, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 49-A. A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores. Parágrafo único. A autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos,
estabelecido pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos para a geração de empregos, tributo, renda e inovação em benefício de todos. Artigo 50. Em caso de abuso de personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. Parágrafo primeiro. Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. Parágrafo segundo. Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: inciso 1. Cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa. Inciso 2. Transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante. E, inciso 3. Outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. Parágrafo terceiro. O disposto no caput nos parágrafos 1º e 2º deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. Parágrafo 4º. A mera existência de grupo econômico, sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo, não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. Parágrafo 5º. Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. Artigo 113, parágrafo 1º. A interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que, inciso 1, for confirmado pelo comportamento das partes posterior à celebração do negócio. Inciso 2, corresponder aos usos, costumes e práticas do mercado relativas ao tipo do negócio. Inciso 3, corresponder à boa-fé. Inciso 4, for mais benéfico à parte que não redigiu o dispositivo, ser identificável. E, inciso 5, corresponder a qual seria a razoável negociação das partes sobre a questão discutida, inferida das demais disposições do negócio e da racionalidade econômica das partes, consideradas as informações disponíveis no momento de sua celebração. Parágrafo 2º. As partes poderão livremente pactuar regras de interpretação, de preenchimento de lacunas e de integração dos negócios jurídicos diversas daquelas previstas em lei. Artigo 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. Artigo 421-A. Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantido também que, inciso 1, as partes negociantes poderão estabelecer parâmetros objetivos para a interpretação das cláusulas negociais e de seus pressupostos de revisão ou de resolução. Inciso 2. A alocação de riscos definida pelas partes deve ser respeitada e observada. E, inciso 3. A revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada. Artigo 980-A. Parágrafo 7º. Somente o patrimônio social da empresa responderá pelas dívidas da empresa individual de responsabilidade limitada, hipótese em que não se confundirá em qualquer situação com o patrimônio do titular que a constitui, ressalvados os casos de fraude. Artigo 1052. Parágrafo 1º. A sociedade limitada pode ser constituída por uma ou mais pessoas. Parágrafo 2º. Se for unipessoal, aplicar-se-ão ao documento de constituição de sócio único, no que couber, as disposições sobre o contrato social. Capítulo 10. Do Fundo de Investimento. Artigo 1368-C. O fundo de investimento é uma comunhão de recursos constituídos sob a forma de condomínio de natureza especial, destinado à aplicação de ativos financeiros, bens e direitos de qualquer natureza. Parágrafo 1º.
Não se aplicam ao fundo de investimentos as disposições constantes do artigo 1314 ao 1358-A deste Código. Parágrafo 2º. Competirá à Comissão de Valores Imobiliários disciplinar o disposto no caput deste artigo. Parágrafo 3º. O registro dos regulamentos dos fundos de investimentos na Comissão de Valores Mobiliários é condição suficiente para garantir a sua publicidade e a oponibilidade de efeitos em relação a terceiros. Artigo 1368-D. O regulamento do fundo de investimento poderá, observado o disposto na regulamentação a que se refere o parágrafo 2º do artigo 1368-C desta lei, estabelecer: Inciso 1. A limitação da responsabilidade de cada investidor ao valor de suas cotas. Inciso 2. A limitação da responsabilidade, bem como parâmetros de sua aferição, dos prestadores de serviços do fundo de investimento perante o condomínio e entre si, ao cumprimento dos deveres particulares de cada um, sem solidariedade. E, inciso 3. Classes de cotas com direitos e obrigações distintos, com possibilidade de constituir patrimônio segregado para cada classe. Parágrafo 1º. A adoção da responsabilidade limitada por fundo de investimento constituído sem alimentação da responsabilidade somente abrangerá fatos ocorridos após a respectiva mudança em seu regulamento. Parágrafo 2º. A avaliação de responsabilidade dos prestadores de serviço deverá levar sempre em consideração os riscos inerentes às aplicações nos mercados de atuação do fundo de investimento e a natureza de obrigação de meio dos seus serviços. Parágrafo 3º. O patrimônio segregado referido no inciso 3 do caput deste artigo só responderá por obrigações vinculadas à classe respectiva nos termos do regulamento. Artigo 1368-E. Os fundos de investimento respondem diretamente pelas obrigações legais e contratuais por eles assumidas, e os prestadores de serviço não respondem por essas obrigações, mas respondem pelos prejuízos que causarem quando procederem com dolo ou má-fé. Parágrafo 1º. Seu fundo de investimento, com limitação de responsabilidade, não possuir patrimônio suficiente para responder por suas dívidas, aplicam-se as regras de insolvência previstas nos artigos 955 a 965 deste Código. Parágrafo 2º. A insolvência pode ser requerida judicialmente por credores, por deliberação própria de cotistas do fundo de investimento, nos termos de seu regulamento, ou pela Comissão de Valores Mobiliários. Artigo 1368-F. O fundo de investimento constituído por lei específica e regulamentado pela Comissão de Valores Mobiliários deverá, no que couber, seguir as disposições deste capítulo. Artigo 8º. O artigo 85 da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 85. Parágrafo 1º. A subscrição poderá ser feita nas condições previstas no prospecto, por carta à instituição, acompanhada das declarações a que se refere este artigo e do pagamento da entrada. Parágrafo 2º. Será dispensada a assinatura de lista ou de boletim a que se refere o caput deste artigo, na hipótese de oferta pública, cuja liquidação ocorra por meio de sistema administrado por entidade administradora de mercados organizados de valores mobiliários. Artigo 9º. O artigo 4º da Lei 11.598, de 3 de dezembro de 2007, passa a vigorar acrescido do parágrafo 5º. Artigo 4º, parágrafo 5º. Ato do Poder Executivo Federal disporá sobre a classificação mínima de atividades de baixo risco, válida para todos os integrantes da rede SIM, observada a Classificação Nacional de Atividades Econômicas, hipótese em que a autodeclaração de enquadramento será requerimento suficiente até que seja apresentada prova em contrário. Artigo 10. A Lei 12.682, de 9 de julho de 2012, passa a vigorar acrescido do seguinte artigo 2º-A. Artigo 2º-A. Fica autorizado o armazenamento em meio eletrônico, óptico ou equivalente de documentos públicos ou privados, compostos por dados ou por imagens, observado o disposto nesta lei, nas legislações específicas e no regulamento. Parágrafo 1º. Após a digitalização, constatada a integridade do documento digital nos termos estabelecidos no regulamento, o original poderá ser destruído, ressalvados os documentos de valor histórico,
cuja preservação observará o disposto na legislação específica. Parágrafo 2º. O documento digital e sua reprodução, em qualquer meio, realizada de acordo com o disposto nesta lei e na legislação específica, terão o mesmo valor probatório do documento original, para todos os fins de direito, inclusive para atender ao poder fiscalizatório do Estado. Parágrafo 3º. Decorridos os respectivos prazos de decadência ou de prescrição, os documentos armazenados em meio eletrônico, óptico ou equivalente poderão ser eliminados. Parágrafo 4º. Os documentos digitalizados, conforme o disposto neste artigo, terão o mesmo efeito jurídico conferido aos documentos microfilmados, nos termos da Lei 5.433, de 8 de maio de 1968 e de regulamentação posterior. Parágrafo 5º. Ato do secretário de Governo Digital da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia estabelecerá os documentos cuja reprodução conterá código de autenticação verificável. Parágrafo 6º. Ato do Conselho Monetário Nacional disporá sobre o cumprimento do disposto no parágrafo 1º deste artigo, relativamente aos documentos referentes a operações e transações realizadas no Sistema Financeiro Nacional. Parágrafo 7º. É lícita a reprodução de documento digital em papel ou em qualquer outro meio físico que contiver mecanismo de verificação de integridade ou autenticidade, na maneira em que a técnica definidas pelo mercado, e cabe ao particular o ônus de demonstrar integralmente a presença de tais requisitos. Parágrafo 8º. Para a garantia de preservação da integridade, da autenticidade e da confidencialidade de documentos públicos, será usada a certificação digital no padrão da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira, ICP Brasil. Artigo 11. O Decreto-Lei nº 9.760, de 5 de setembro de 1946, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 14. Da decisão proferida pelo Secretário de Coordenação e Governança do Patrimônio da União da Secretaria Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados do Ministério da Economia, será dado conhecimento aos recorrentes que, no prazo de 20 dias, contado da data de sua ciência, poderão interpor recurso sem efeito suspensivo dirigido ao superior hierárquico, em última instância. Artigo 100, parágrafo 5º. Considerada improcedente a impugnação, a autoridade submeterá o recurso à autoridade superior, nos termos estabelecidos em regulamento. Artigo 216. O ministro de Estado da Economia, diretamente ou por ato de Secretaria Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados do Ministério da Economia, ouvido previamente o secretário de Coordenação e Governança do Patrimônio da União, editará os atos necessários à execução do disposto neste decreto-lei. Artigo 12. O artigo 1º da Lei 6.015, de 31 de dezembro de 1973, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo 3º. Artigo 1º, parágrafo 3º. Os registros poderão ser escriturados, publicitados e conservados em meio eletrônico, obedecidos os padrões tecnológicos estabelecidos em regulamento. Artigo 13. A Lei 10.522, de 19 de julho de 2002, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 18-A. Comitê formado de integrantes do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, do Ministério da Economia e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, editará enunciados de súmula da Administração Tributária Federal, conforme o disposto em ato do Ministro de Estado da Economia, que deverão ser observados nos atos administrativos, normativos e decisórios praticados pelos referidos órgãos. Artigo 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional dispensada de contestar, de oferecer contrarrazões e de interpor recursos, e fica autorizada a desistir de recursos já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante na hipótese de que a ação ou a decisão judicial ou administrativa versar sobre. Inciso 2. Tema que seja objeto de parecer vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido pelo pleito do particular. Inciso 4.
Tema sobre o qual exista súmula ou parecer do advogado-geral da União que conclua no mesmo sentido do pleito do particular. Inciso 5. Tema fundado em dispositivo legal que tenha sido declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle difuso e tenha tido sua execução suspensa por resolução do Senado Federal, ou tema sobre o qual existe enunciado de súmula vinculante ou que tenha sido definido pelo Supremo Tribunal Federal em sentido desfavorável à Fazenda Nacional, em sede de controle concentrado de constitucionalidade. Inciso 6. Tema decidido pelo Superior Tribunal Federal em matéria constitucional ou pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo Superior Tribunal do Trabalho, pelo Tribunal Superior Eleitoral ou pela Turma Nacional de Uniformização da Jurisprudência no âmbito de suas competências, quando, a linha A, for definido em sede de repercussão geral ou recurso repetitivo, ou, a linha B, não houver viabilidade de reversão da tese firmada em sentido desfavorável à Fazenda Nacional, conforme critérios definidos em ato do Procurador-Geral da Fazenda Nacional. E, inciso 7, tema que seja objetivo de súmula de administração tributária federal de que trata o artigo 18-A desta lei. Parágrafos 3º, 4º e 5º revogados. Parágrafo 7º, revogado. Parágrafo 8º. O parecer do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, que examina a juridicidade de proposições normativas, não se enquadra no disposto no inciso 2 do caput deste artigo. Parágrafo 9º. A dispensa de que tratam os incisos 5 e 6 do caput deste artigo poderá ser estendida a tema não abrangido pelo julgado, quando a ele forem aplicáveis os fundamentos determináveis extraídos do julgamento, paradigma ou da jurisprudência consolidada, desde que inexista outro fundamento relevante que justifique a impugnação em juízo. Parágrafo 10. O disposto nesse artigo estende-se, no que couber, aos demais meios de impugnação às decisões judiciais. Parágrafo 11. O disposto nesse artigo aplica-se a todas as causas em que as unidades da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional devam atuar na qualidade de representante judicial ou de autoridade coatora. Parágrafo 12. Os órgãos do Poder Judiciário e as unidades da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional poderão, de comum acordo, realizar mutirões para análise do enquadramento de processos e de recursos nas hipóteses previstas nesse artigo e celebrar negócios processuais com fundamento no disposto no artigo 190 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, Código de Processo Civil. Parágrafo 13. Sem prejuízo do disposto no parágrafo 12 deste artigo, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional regulamentará a celebração de negócios jurídicos processuais em seu âmbito de atuação, inclusive na cobrança administrativa ou judicial da dívida ativa da União. Artigo 19-A. Os auditores fiscais da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil não constituirão os créditos tributários relativos aos temas de que trata o artigo 19 desta lei. Observado. Inciso 1. O disposto no parecer ao que se refere ao inciso 2 do caput do artigo 19 desta lei, que será aprovado na forma do artigo 42 da Lei Complementar número 73, de 10 de fevereiro de 1993, ou que terá concordância com a sua aplicação pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, do Ministério da Economia. Inciso 2. O parecer a que se refere ao inciso 4 do caput do artigo 19 desta lei, que será aprovado na forma do disposto no artigo 40 da Lei Complementar número 73, de 10 de fevereiro de 1993, ou que, quando não aprovado por despacho do Presidente da República, terá concordância com sua aplicação pelo Ministério de Estado da Economia. Ou, inciso 3, nas hipóteses de que tratam o inciso 6 do caput e o parágrafo 9º do artigo 19 desta lei, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional deverá manifestar-se sobre as matérias abrangidas por esses dispositivos. Parágrafo 1º. Os auditores fiscais da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil no Ministério da Economia adotarão, em suas decisões, o entendimento a que estiverem vinculados, inclusive para fins de revisão de ofício do lançamento de repetição de indébito administrativa. Parágrafo 2º. O disposto nesse artigo aplica-se, no que couber, aos responsáveis pela retenção de tributos e, ao emitirem laudos periciais para atestar a existência de condições que gerem isenção de tributos, aos serviços médicos oficiais. Artigo 19b.
Os demais órgãos da administração pública que administrem créditos tributários e não tributários passíveis de inscrição e de cobrança pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional encontram-se dispensados de constituir e de promover a cobrança com fundamento nas hipóteses de dispensa de que trata o artigo 19 desta lei. Artigo Parágrafo único. A aplicação do disposto no caput deste artigo observará, no que couber, as disposições do artigo 19-A desta lei. Artigo 19-C. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional poderá dispensar a prática de atos processuais, inclusive a desistência de recursos interpostos, quando o benefício patrimonial almejado com o ato não atender aos critérios de racionalidade, de economicidade e de eficiência. Parágrafo 1º. O disposto no caput deste artigo inclui o estabelecimento de parâmetros de valor para a dispensa da prática de atos processuais. Parágrafo 2º. A aplicação do disposto nesse artigo não implicará o reconhecimento da procedência do pedido formulado pelo autor. Parágrafo 3º. O disposto nesse artigo aplica-se, inclusive, à atuação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional no âmbito do contencioso administrativo fiscal. Artigo 19-D. Revogado. Parágrafo 1º. Aos órgãos da administração pública federal direta, representados pela Procuradoria-Geral da União, e às autarquias e fundações públicas, representadas pela Procuradoria-Geral Federal ou pela Procuradoria-Geral do Banco Central do Brasil, aplica-se no que couber o disposto no artigo 19-B desta lei. Parágrafo 2º. Ato do Advogado-Geral da União disciplinará o disposto nesse artigo. Artigo 20. Serão arquivados, sem baixa na distribuição, por meio de requerimento do Procurador da Fazenda Nacional, os autos das execuções fiscais de débitos inscritos em dívida ativa da União pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ou por ela cobrados, de valor consolidado igual ou inferior àquele estabelecido em ato de Procurador-Geral da Fazenda Nacional. Artigo 14. A Lei 8.934, de 18 de novembro de 1994, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 4º. O Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração, DREI, da Secretaria de Governo Digital, da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, tem por finalidade: Parágrafo único. O Cadastro Nacional, a que se refere o inciso 9 do caput deste artigo, será mantido com as informações originárias do Cadastro Estadual de Empresas, vedados a exigência de preenchimento de formulário pelo empresário ou o fornecimento de novos dados ou informações, bem como a cobrança de preço pela inclusão das infrações no Cadastro Nacional. Artigo 31. Os atos decisórios serão publicados em sítio da Rede Mundial de Computadores da Junta Comercial do respectivo ente federativo. Artigo 32. Parágrafo 1º. Os atos, os documentos e as declarações que contenham informações meramente cadastrais serão levados automaticamente a registro se puderem ser obtidos de outras bases de dados disponíveis em órgãos públicos. Parágrafo 2º. Ato do Departamento Nacional do Registro Empresarial e Integração definirá os atos, os documentos e as declarações que contenham informações meramente cadastrais. Artigo 35, inciso 8, revogado. Parágrafo único. O registro dos atos constitutivos e de suas alterações e extinções ocorrerá independentemente de autorização governamental prévia, e os governos públicos deverão ser informados pela Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios, REDSIM, a respeito dos registros sobre os quais manifestarem interesse. Artigo 41, inciso 1, alínea A. Os atos de constituição de sociedades anônimas. Parágrafo único. Os pedidos de arquivamento de que trata o inciso 1 do caput deste artigo serão decididos no prazo de 5 dias úteis, contado da data de seu recebimento, sob pena de os atos serem considerados arquivados mediante provocação dos interessados, sem prejuízo do exame das formalidades legais pela Procuradoria. Artigo 42, parágrafo 1º, parágrafo 2º. Os pedidos de arquivamento não previstos no inciso 1 do caput do artigo 41 desta lei serão decididos no prazo de 2 dias úteis, contado da data de seu recebimento, sob pena de os atos serem considerados arquivados, mediante provocação dos interessados, sem prejuízo do exame das formalidades legais pela Procuradoria.
Parágrafo terceiro. O arquivamento dos atos constitutivos e de alterações não previstos no inciso 1 do caput do artigo 41 desta lei terá o registro deferido automaticamente, caso cumpridos os requisitos de: inciso 1, aprovação da consulta prévia da viabilidade do nome empresarial e da viabilidade de localização, quando o ato exigir; e, inciso 2, utilização pelo requerente do instrumento padrão estabelecido pelo Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração, DREI, da Secretaria de Governo Digital da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia. Parágrafo 4º. O arquivamento dos atos de extinção não previstos no inciso 1 do caput do artigo 41 desta lei terá o registro deferido automaticamente, no caso de utilização pelo requerente do instrumento padrão estabelecido pelo DREI. Parágrafo 5º. Nas hipóteses de que tratam os parágrafos 3º e 4º do caput deste artigo, a análise de cumprimento das formalidades legais será feita posteriormente, no prazo de 2 dias úteis, contado da data do deferimento automático do registro. Parágrafo 6º. Após a análise de que trata o parágrafo 5º deste artigo, a identificação da existência de vício acarretará: inciso 1, o cancelamento do arquivamento, se o vício for insanável; ou, inciso 2, a observação do procedimento estabelecido pelo DREI, se o vício for sanável. Artigo 44, inciso 3. Recurso ao Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração. Artigo 47. Das decisões do plenário cabe o recurso ao Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração como última instância administrativa. Parágrafo único. Revogado. Artigo 54. A prova da publicidade de atos societários, quando exigida em lei, será feita mediante anotações nos registros da Junta Comercial à vista da apresentação da folha do Diário Oficial em sua versão eletrônica, dispensada juntada da mencionada folha. Artigo 55. Compete ao Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração propor a elaboração da tabela de preços dos serviços pertinentes ao registro público de empresas mercantis, na parte relativa aos atos de natureza federal, bem como especificar os atos a serem observados pelas juntas comerciais na elaboração de suas tabelas locais. Parágrafo 1º. Parágrafo 2º. É vedada a cobrança de preço pelo serviço de arquivamento dos documentos relativos à extinção do registro do empresário individual, da empresa individual de responsabilidade limitada, EIRELI, e da sociedade limitada. Artigo 63. Parágrafo 1º. A cópia de documento, autenticada na forma prevista em lei, dispensará nova conferência com o documento original. Parágrafo 2º. A autenticação do documento poderá ser realizada por meio de comparação entre o documento original e a sua cópia pelo servidor a quem o documento seja apresentado. Parágrafo 3º. Fica dispensada a autenticação a que se refere o parágrafo 1º do caput deste artigo, quando o advogado ou contador da parte interessada declarar, sob sua responsabilidade pessoal, a autenticidade da cópia do documento. Artigo 65-A. Os atos de constituição, alteração, transformação, incorporação, fusão, cisão, dissolução e extinção de registro de empresários e de pessoas jurídicas poderão ser realizados também por meio de sistema eletrônico criado e mantido pela Administração Pública Federal. Artigo 15. A consolidação das leis do trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 13, parágrafo 2º. A Carteira de Trabalho e Previdência Social, CTPS, obedecerá aos modelos que o Ministério da Economia adotar. Parágrafo 3º. Revogado. Parágrafo 4º. Revogado. Artigo 14. A CTPS será emitida pelo Ministério da Economia, preferencialmente em meio eletrônico. Parágrafo único. Excepcionalmente, a CTPS poderá ser emitida em meio físico desde que: inciso 1. Nas unidades descentralizadas do Ministério da Economia que forem habilitadas para a emissão. Inciso 2. Mediante convênio, por órgãos federais, estaduais e municipais da administração direta ou indireta. Inciso 3. Mediante convênio com serviços notariais e de registro, sem custos para a administração, garantidas as condições de segurança das informações.
Artigo 15. Os procedimentos para a emissão da CTPS ao interessado serão estabelecidos pelo Ministério da Economia em regulamento próprio, privilegiada a emissão em formato eletrônico. Artigo 16. A CTPS terá como identificação única do empregado o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, CPF. Incisos 1, 2 e 3 e 4 revogados. Parágrafo único, revogado. Artigo 29. O empregador terá o prazo de 5 dias úteis para anotar na CTPS, em relação aos trabalhadores que admitir, a data de admissão, a remuneração e as condições especiais, se houver, facultada a adoção de sistema manual, mecânico ou eletrônico, conforme instruções a serem expedidas pelo Ministério da Economia. Parágrafo 6º. A comunicação pelo trabalhador do número de inscrição no CPF ao empregador equivale à apresentação da CTPS em meio digital, dispensado ao empregador da emissão de recibo. Parágrafo 7º. Os registros eletrônicos gerados pelo empregador nos sistemas informatizados da CTPS em meio digital equivalem às anotações a que se refere esta lei. Parágrafo 8º. O trabalhador deverá ter acesso às informações de sua CTPS no prazo de 48 horas a partir de sua anotação. Artigo 40. A CTPS regularmente emitida e anotada servirá de prova. Inciso 2, revogado. Artigo 74. O horário de trabalho será anotado em registro de empregados. Parágrafo 1º, revogado. Parágrafo 2º. Para os estabelecimentos com mais de 20 trabalhadores, será obrigatória a anotação da hora de entrada e de saída em registro manual, mecânico ou eletrônico, conforme instruções expedidas pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, permitida a pré-assinalação do período de repouso. Parágrafo 3º. Se o trabalho for executado fora do estabelecimento, o horário dos empregados constará do registro manual, mecânico ou eletrônico em seu poder, sem prejuízo do que dispõe o caput deste artigo. Parágrafo 4º. Fica permitida a utilização de registro de ponto por exceção à jornada regular de trabalho, mediante acordo individual escrito, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Artigo 135. Parágrafo 3º. Nos casos em que o empregado possua CTPS em meio digital, a anotação será feita nos sistemas a que se refere o parágrafo 7º do artigo 29 desta consolidação, na forma do regulamento, dispensadas as anotações de que tratam os parágrafos 1º e 2º deste artigo. Artigo 16. O sistema de escrituração digital das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas e social será substituído, em nível federal, por Sistema Simplificado de Escrituração Digital de Obrigações Previdenciárias, Trabalhistas e Fiscais. Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput deste artigo às obrigações acessórias à versão digital gerenciadas pela Receita Federal do Brasil no Livro de Controle de Produção e Estoque da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, Bloco K. Artigo 17. Ficam resguardados a vigência e a eficácia ou os efeitos dos atos declaratórios do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, aprovados pelo Ministro de Estado respectivo e editados até a data de publicação desta lei, nos termos do inciso 2 do caput do artigo 19 da Lei 10.522, de 19 de julho de 2002. Artigo 18. A eficácia do disposto no inciso 10 do caput do artigo 3º desta lei fica condicionada à regulamentação em ato do Poder Executivo Federal, observado que: inciso 1. Para documentos particulares, qualquer meio de comprovação da autoria, integridade e, se necessário, confidencialidade de documentos em forma eletrônica é válido, desde que escolhido de comum acordo pelas partes ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento. E, inciso 2, independentemente de aceitação, o processo de digitalização que empregar o uso de certificação no padrão da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira, ICP Brasil, terá garantia de integralidade, autenticidade e confidencialidade para documentos públicos e privados. Artigo 19. Ficam revogados. Inciso 1. A Lei Delegada nº 4, de 26 de setembro de 1962. Inciso 2. Os seguintes dispositivos do Decreto-Lei nº 73, de 21 de novembro de 1966. Alínea A. Inciso 3 do caput do artigo 55 e
A linha B, inciso 10 do caput do artigo 32. Inciso 3, a Lei nº 11.887, de 24 de dezembro de 2008. Inciso 4, vetado. Inciso 5, os seguintes dispositivos da consolidação das leis do trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. Alíneas a. A linha A, artigo 17. A linha B, artigo 20. A linha C, artigo 21. A linha D, artigo 25. A linha E, artigo 26. A linha F, artigo 30. A linha G, artigo 31. A linha H, artigo 32. A linha I, artigo 33. A linha J, artigo 34. A linha K, inciso 2 do artigo 40. A linha L, artigo 53. A linha M, artigo 54. Artigo 50, a linha N, artigo 56, a linha O, artigo 141, a linha P, parágrafo único do artigo 415, a linha Q, artigo 417, a linha R, artigo 419, a linha S, artigo 420, a linha T, artigo 421, a linha U, artigo 422 e inciso 5, artigo 633. Inciso 6. Os seguintes dispositivos da Lei 8.934, de 18 de novembro de 1994. A linha A, parágrafo único do artigo 2º, a linha B, inciso 8 do caput do artigo 35, a linha C, artigo 43 e a linha D, parágrafo único do artigo 47. Artigo 20. Esta lei entra em vigor, inciso 1, vetado. Inciso 2, na data de sua publicação para os demais artigos. Galera, chegamos ao fim desse episódio. Se você chegou até aqui, meus parabéns, meta cumprida. É isso aí, galera. Se você curtiu esse episódio, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus melhores amigos, ativar o sininho para receber as nossas notificações, deixar seu comentário. E é isso aí, galera. Até a próxima. Bons estudos. E é só o começo. E muita coisa ainda, galera. Tchau.